tarde. Opa, boa tarde não. Boa noite. Boa tarde. Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos aproveitar então mais um banquete maravilhoso divino para que estejamos realmente confabulando com a espiritualidade maior, nos doando, realmente proliferando este amor, não só para nós, né, nós vamos receber, mas também quando sairmos daqui, sairmos iluminados, sairmos bem, para realmente estarmos levando para todos lá fora. Não dá para fazer igual no sábado, agradecer o pessoal no final, porque todo mundo já acaba, já toma, desce, vai tomar um passe e vai embora para casa. Então eu tenho muito que agradecer a todas as pessoas, todos os trabalhadores, realmente, porque tivemos ótimos trabalhos na casa, né? Tivemos a campanha do alimento, tivemos assistencial muito bonito também, o pessoal mandou fotos para mim do cafezinho da manhã do pessoal que recebe as cestas básicas, um trabalho muito bonito mesmo. Tivemos a apresentação da mocidade maravilhosa, até brinquei no sábado que não vão precisar nem mais de coordenador, tão bom, não precisa até mais de coordenador, brincadeira, viu gente? Mas foi um trabalho muito bonito mesmo. Tivemos o trabalho do Rotary Club junto com a Instituição Beneficente José de Mocó, e outras casas de caridade, também muito maravilhoso, tá gente? E agora no dia 23, a gente vai ter, né, sábado agora, domingo a gente vai ter mais uma ação, que é aquela ação de estar levando os alimentos para os moradores de rua, né? Então vai estar tudo bem prontinho. No sábado o pessoal vai vir aqui às 2 horas da tarde para estar fazendo as comidas, não é verdade? Eles mudaram o itinerário, gente, para a gente avisar. A Márcia falou que até avisou já a Sandra, mas para todo mundo ficar sabendo, mudaram o itinerário. Não vai ser mais no Glicério, vai ser no Jabaquara, não é isso? Vai ser no Jabaquara. E a saída daqui também mudou o horário, vai ser 10 horas, é isso? Vai ser 10 horas e antes era meio-dia, tá? Então eles pediram para estar avisando. Pode falar, Manuel. Não é Jabaquara. Também, mas a gente vai descer a Bandeirantes. Ah, vai descer a Bandeirantes. Jabaquara são aqueles que são esquecidos. Tem um foco, que é a grande parte da Bandeirantes, e depois Jabaquara, que é os mais solitários. Então, aí eles mudaram realmente o dia, tá gente? E quem quiser maiores detalhes, só falar com a Márcia vai estar explicando tudo bem direitinho. Se tiver alguma dúvida, o Rony também, se quiser, pode falar com eles para a gente fazer esses lindos trabalhos, tá bom? E vamos começar então, porque hoje quem vai fazer a palestra para a gente é o nosso irmão Givanildo. É sobre missão espírita. Essa missão é grandiosa, hein? É nóis de Deus, Givanildo. Vai lá. Boa noite a todos. Eu vou começar lendo um capítulo desse livro, chama-se O Roteiro do Evangelho, de Vera Lúcio, pelo Espírito de Otílio. O capítulo 34. Diz assim: como me acautelarei? Aí diz assim: acautelai-vos para que não pecais com nossos trabalhos, mas recebais pleno galardão. João, capítulo 2, versículo 1 a 8. Como de que me acautelarei, a fim de que eu não perca o trabalho já realizado pelo apóstolo do cristianismo? Quando te propões a abandonar os velhos caminhos da ignorância, do erro, do crime, para trilhares as estradas iluminadas pela verdade e as belezas eternas. Quando anseias para teu espírito respirar em climas purificados de elevação sentimental e intelectual. Quando te intitulas cristão, estudante do evangelho, teórico, religioso, espiritualista. Acautela-te de ti mesmo na luta íntima que mantens, a fim de que o homem velho não te atraiçoe e readquira o seu total e antigo domínio. Acautela-te de ti mesmo, a fim de que a tua ansiedade não te conduza à condição de simples sonhador e às lições, às oportunidades de trabalho e crescimento que a vida presente te oferece. Não fujam, que essas oportunidades não fujam desaproveitadas. Acautela-te de ti
mesmo, a fim de que, resguardados sob a capa do servidor de Cristo, não dormistes simplesmente e te esqueça da necessidade do esforço pessoal por aplicar, cada dia, um pouco das lições que ouves, que lês, que até mesmo transmite. Porque as horas passam, os dias correm, os séculos se sucedem, e o divino amigo, no seu amor incomensurável, não cessa de dirigir apelos vivos aos homens, através da exemplificação e ensinamentos de seus mensageiros, que sob os nomes de apóstolos sábios, filósofos, missionários e santos, têm vivido em diferentes pontos do planeta. João Paulo, Confúcio, Sócrates, Francisco de Assis, para não enumerar tantos outros, permanecem a nos convocar o esforço para a conquista da ciência e da sabedoria, da virtude e do amor, a fim de que, aproveitando-lhes o trabalho, nos elevemos intimamente em busca do galardão da verdadeira vida, que nos indicará sempre o melhor caminho na jornada universal. Ou seja, nós, como espíritas, o que nós estamos fazendo? Né? Allan Kardec diz que se reconhece um verdadeiro espírita por sua formação moral, pelos esforços que emprega para domar as nossas tendências inferiores. Né? A pergunta 918 do Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: por que sinal se pode reconhecer um homem e o progresso real que lhe levará espírito na hierarquia espírita? Aí o Espírito da Verdade responde: o Espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática das leis de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E nos diz ainda: verdadeiramente, o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e a caridade na sua maior pureza, sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, possui sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens sem distinção, raças e nem crenças. Né? Aí, para ser um espírita, o Livro dos Espíritos fala que nós temos que nos conhecer a si mesmo. E Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Aí tem um exemplo aqui de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, quando ele sempre se interrogava a consciência dele, e passava a revista e perguntava a si mesmo se não faltava algum dever a fazer, né? E se alguém teria algum motivo de se queixar daquilo que ele fez, né? E foi assim que ele chegou à seguinte conclusão: que ele precisava de se reformar, de adquirir conhecimento. Então é o que nós temos que fazer, né? E ele nos diz ainda que nós cometemos, né, muitas faltas que passam despercebidas, né? E se interrogássemos a nossa consciência, nós veríamos quanto nós já falimos, né, e suspeitamos unicamente da natureza dos nossos atos e imperfeições. Então nós temos que rever os nossos pontos, né? Nós, como espíritas, nós estamos estudando. Em vez de a gente ficar parado, o que ele diz? Para a gente passar a nossa sabedoria para frente, né? Aqui nos diz que quanto mais se conhece sobre as características espirituais, mais responsáveis nós nos tornamos, né? A nossa consciência é o nosso ponto forte. Quando nós adquirimos o conhecimento, fazemos alguma coisa errada, pode ver que bate um twin na nossa cabeça que fala: isso eu não devo fazer. Isso ocorre comigo também, tá? E ele nos diz também que aquele que conhece um pouco da reencarnação, então ele já tem comprometimento com a elevação moral, né? E Jesus Cristo aqui nos fala, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7,
Ele nos dá exemplo na parábola do semeador, né? Que ele diz aqui o seguinte: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levando-se o sol, a queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e este, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu na terra boa, e produziu muitos frutos, dando sementes 100%, umas, outras 60% e outras 50%. Aí eles nos dizem, o que quer dizer esta parábola, né? Quer dizer o quê? Que nós temos que escutar a palavra do reino e lhe dar atenção. Vem o espírito maligno e tira o que for semeado no coração. Esse que recebeu somente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria o primeiro momento. Mas não tendo raízes nele, dura apenas o tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra. Tira ele daí o motivo do escândalo de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, em que logo os cuidados deste século, a ilusão das riquezas, abafam aquela palavra e tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que ela produz frutos, dando 60 ou 30 por um. Ou seja, nós como os espíritas, né, nós não devemos, daquilo que nós fazemos, da caridade que fazemos, nós não devemos nos gabar. Ou seja, nós não devemos nos vangloriar daquilo que nós estamos fazendo. Né? Nós temos que ter humildade no coração, que muitos de nós não temos, né? E nós estamos aprendendo, né, a eliminar o orgulho e ter um pouco mais de humildade no trabalho que fazemos. Né? Aí ele diz assim: quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele a letra morta, que a semente caída sobre pedregulhos, que nenhum fruto dá, nem menos justa a aplicação encontra nas diferentes categorias espíritas. Ou seja, às vezes a pessoa estuda o espiritismo só pela vaidade, que ele quer debater com o outro. Ele quer, tem aquele espírita que tem conhecimento, que vai lá, e que tem conhecimento, que procura fazer a caridade, ele vai lá debater os conhecimentos dele. Fala que eu quero saber o que ele sabe, quero saber como que ele age. Para poder, parece aquele, vamos dizer, um espírito obsessor, né? Que vai lá para obsediar aquele espírita para que ele não faça a caridade. Né? Aí ele diz o seguinte também, que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pela qual se interessam, quantos lhes satisfazem a imaginação, porque depois de terem ouvido, se sentem perfeitos, conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Isso é o que acontece conosco espírita. E na opinião espírita, livro de opinião espírita, psicografado por Chico Xavier, lá tinha 20 questões que o espírita, modos que os espíritos não devem fazer para travar o espiritismo. Eu só anotei algumas que eu achei que eram muitas coisas, né? Primeiro, não esquecer a reforma íntima. Segundo, desprezar os deveres profissionais, ausentar-se da obra de caridade, negar-se aos estudos, faltar aos compromissos sem justo motivo, rogar privilégios, escapar dos sofredores para não prestar auxílio, acumular muitas obrigações, recusando distribuir tarefas com os demais companheiros e não abraçar a incumbência alguma, isolando-se na preguiça. Que muitas vezes existe o trabalho, a casa aqui, por exemplo, tem muito trabalho, mas só que quando se prontificam a fazer, por exemplo, nós fazemos a campanha da alimentação, isso é uma vez por mês. Conta-se nos dedos quantos trabalhadores da casa vêm para participar. Às vezes, Rafael, ele precisa se desdobrar em 2 ou 3 para poder arrecadar os alimentos.
Isso porque as casas já estão cadastradas e nós só temos que retirar os alimentos. Então, acho que nós temos que rever nossos conceitos. Então, o bom espírita, né, aqui diz que nós somos juízes de nós mesmos, né, que nós temos que observar nossas palavras e ações, e quanto mais adiantado nós estivermos com conhecimento mais espiritual, mais rápido se dá o efeito dos nossos atos. Observemos nossos atos, nossas atitudes. Aí nos diz ainda que uma pessoa não esclarecida pode colher na próxima reencarnação o que planta hoje. Você mais esclarecido, você que conhece a verdade, é provável que colha rapidamente, quase de imediato, o que você planta. Ou seja, o que nós semeamos, nós vamos plantar. Aquele que, por exemplo, semeia, mas não tem aproveitamento, ou seja, tudo aquilo que nós estamos aprendendo, nós não estamos a passar adiante. Nós temos que passar adiante, fazer mais caridade para o nosso semelhante. Né? Aqui diz o seguinte: nós não sabemos o que se faz essas leis funcionarem. Não sabemos que exatamente aciona esses mecanismos, mas esse conhecimento não impede uma ação. Não sabemos como o porquê funciona, mas funciona. Também não sabemos por que funcionam as ondas utilizadas pelo telefone celular. Não as vemos, apenas sabemos que é um aparelho com tanto e o outro através do espaço. Né? Diz também que nós somos imagem e semelhança do Criador, imperfeitos, mas perfectíveis. Né? E cada novo aprendizado, posto em prática, é mais um pequeno rumo para a perfeição. Né? Nós temos que lembrar que muito será dado, que para aquele muito foi dado, muito será pedido. Então nós temos que observar essa frase, ter sempre em mente isso, porque é importante para todos nós que somos modernos, aprendizes do Evangelho, percebemos a nossa posição em relação ao conhecimento espiritual. Libertar nossas almas com o mesmo tempo que nos liberta e nos categoriza a responder à lei sábia e justa da vida, com maior grau de rigor e responsabilidade. Né? Aqui, eu tenho aqui, eu vou ler aqui, que eu não sou bom de contar causos, né? Esse texto aqui é do capítulo 16, Contos e Apólogos, do irmão X, Humberto de Campos. Como que nós não devemos fazer? O companheiro dos anjos. Né? Quando Benjamin Paixão atingiu as bodas de prata, com a filosofia consoladora dos espíritos, experimentou indivisível amargura. 25 anos de casamento com o espiritismo cristão e ainda se conhecia impossibilitado de partilhar os serviços. Ao seu modo de ver, foi defrontado em toda parte pela incompreensão, pelo desengano e pela discórdia. Jamais poderia se afirmar em agrupamento algum. Em razão disso, nessa noite, ao invés de procurar o clube, segundo o velho hábito, dirigiu-se a certa instituição, em que prontificavam a boa vontade e dedicação de Malage, o mentor da casa, né, o trabalhador da casa, venerando o guia espiritual. Depois da prece de abertura dos trabalhos, quando o abnegado amigo invisível passou a comandar a assembleia, por intermédio de uma senhora, Benjamin exclamou em voz súplice: Malage, a data de hoje assinala o 25º aniversário do meu ingresso na doutrina. Prestimoso irmão, oriente-me e ensine-me. Onde encontrarei a comunidade que se afine comigo? Onde estão aqueles com os quais devo realizar a tarefa que me cabe? A entidade benevolente meditou alguns minutos e acentuou, sem qualquer sinal de reprimenda: 25 anos de espiritismo evangélico, sem trabalho definido, é uma condição muito grave para o espírito. Modificando o tom de voz, observou: Benjamin, alguns passos além do seu lar, há um templo de caridade. Benjamin, ele não esperou o mentor falar, e ele já foi interceptando o que ele quer falar.
Aí disse assim: já sei, um posto avançado com personalismo e dissidência constante, entre os quais ali ensinam e aprendem. Não se sabe qual é o pior. O guia refletiu por um instante e obtemperou. Dentre os seus amigos, você tem o Pereira. Aí já está indicando o segundo amigo. Tem o Pereira, que vem trabalhando com valor em benefício de um orfanato. Também ele nem terminou de falar, o mentor nem terminou de falar. O Benjamin já colocou a Pitágoras no meio. O Pereira nunca viu um homem mais agarrado ao dinheiro. É avarento e sórdido. Então, o mentor Melásio não se deu por aborrecido e continuou. Não sei se já entrou em contato com o serviço da Dona Soledade, a estimada média da pobreza. Existe justamente no caminho da sua repartição, onde ele trabalhava. Ele novamente foi questionar o médium. Aí, enfadado, ele foi desabafar. Dona Soledade mata a paciência de qualquer um. É mulher despótica e arbitrária. Não posso atender a sua referência. Não posso entender a sua referência. Aí o benfeitor silenciou por momentos e voltou a dizer: e o irmão Carvalho, seu vizinho, organizou interessantes atividades da cura para obsediados, quem sabe? Aí ele ainda, o Benjamin foi irônico nessa questão, né? O Carvalho é um homem de moral duvidosa, e mesmo incrível não se saiba na vida espiritual, que ele possui mais de uma família. O guia, porém, considerando com a mesma calma, ele citou outra pessoa. E a senhora Silva, não longe da sua residência, vem protegendo os velhos em um asilo. E quando ele foi terminar de falar, Benjamin novamente interrompeu a fala do médium, né? Aquela dama é um poço de vaidade, atalhou Benjamin. Intempestivo, entrincheirou-se dentro do próprio eu e não aceita a cooperação de ninguém. O tolerante amigo ponderou então, né, que é o médium. Em seu trabalho, você conhece o Ladeira, que mantém valioso culto doméstico do Evangelho, junto ao qual muitos doentes encontram alívio. O Ladeira? Gritou o paixão sarcástico. Aquilo é uma petulância em pessoa. Absolveu o espiritismo todo. A doutrina é ele só. Com invejável bondade, o condutor da reunião interrogou cristamente: conhece vocês, esse é o último, tá? Conhece vocês as sessões do Soares em seu bairro? Aí ele fala: muito tempo, redarguiu azedamente o descortês visitante. Soares é um espertalhão. Quando os guias da casa não aparecem, dispõe-se a substituí-los, sem qualquer escrúpulo. Vive em infidáveis trapaça, morando no palácio à custa da ingenuidade alheia. Nesse ponto do diálogo, o médium entrou em profundo silêncio e, não acreditando vencido na argumentação, Benjamin voltou a impedir com a voz enternecedora: dedicado amigo, ajuda-me. Preciso trabalhar e progredir na obra da verdade e do bem. Não me negue as diretrizes necessárias. Depois de 7 pedidos, 7 pessoas que ele indicou, e ele já ainda estava, né? Aí o benfeitor, contudo, embora mostrasse sorridente, respondeu com séria inflexão de energia na voz: paixão, eu ofereci 7 sugestões de trabalho que foram recusadas. Segundo os ensinamentos de que dispomos, o remédio se destina ao doente, ao socorro àqueles que o reclamam pela posição da ignorância ou sofrimento. O Espiritismo solicita o esforço e o concurso dos homens de boa vontade, do entendimento fraternal em que se ampare aos outros. Entretanto, o que me parece, você é o companheiro dos anjos. E os anjos, meu amigo, estão muito distanciados de nós. É provável que possamos colaborar no roteiro da ação. Para o seu espírito, contudo, é mais razoável que você nos procure quando tiver asas. Ou seja, quantas possibilidades de trabalho o mentor mostrou para ele. Então, não sejamos como Benjamin, né? Tem várias possibilidades de trabalhos na casa, não só nesta casa, como em todas as casas, nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, não importa onde. Um trabalho legal que está sendo feito agora é justamente esse almoço que vão fazer agora, né? Então isso é muito legal, muito importante, a casa está fazendo, né? E para finalizar, eu vou ler aqui um texto
Fonte Viva, né, que diz o seguinte, né, o livro Fonte Viva ditado pelo Espírito de Emmanuel. Vamos fazer como semeador do céu, que se ausentou da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando a claridade de revelação e aumentando a nossa visão e o discernimento. Ele se humilhou para que nós exaltássemos e confundisse com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Então, afastemo-nos para nossas inibições e aprendemos com Cristo, com Jesus Cristo, sair para semear. É isso que nós precisamos fazer. A cada um olhar para dentro de nós mesmos, de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, e passar adiante tudo que nós estamos fazendo. Uma palavra amiga já ajuda. Quando vê alguém procurando uma palavra amiga, mesmo que seja estranho, não pense que ele não precisa de ajuda. Então, acho que nós precisamos semear mais, né? E menos egoísmo. Menos vaidade e menos egoísmo. Isso que nós precisamos fazer, como espírita, né? Isso que eu vejo. Muita paz a Deus.